meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Vídeo Aula de Biologia. Eu sou seu professor Davi Barbosa. Esta é a última aula de reino Monera. Nela a gente vai estudar um pouquinho mais das cianobactérias. Todas fazem fotossíntese, algumas auxiliam na fixação do nitrogênio. Você vai aprender também sobre as arqueobactérias. São bactérias antigas, por isso arqueo, que significa antigo. Essas arqueobactérias, elas vivem em regiões inóspitas do nosso planeta. Você vai conhecer então um pouquinho das cianobactérias e das arqueobactérias. Se você gostar da aula, dê um gostei. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, se inscreva no canal e, se possível, ajude a divulgar o canal Vídeo Aula de Biologia. Aproveite a aula e até mais! Muito bem, então, turma, dando sequência à aula de reino Monera. Nesta aula a gente estuda as cianobactérias e as arqueobactérias. Vamos lá, então. Cianobactérias, caracterização. São aquáticas, fazem fotossíntese, apresentam coloração azul, verde ou verde azulado. Elas estão relacionadas ao processo da eutrofização, um conceito da ecologia que se refere ao enriquecimento de nutrientes em ambientes aquáticos. Consequentemente, isso acarreta na proliferação de algas e de cianobactérias, que a gente estuda agora. A proliferação de algas e cianobactérias aumenta o gás oxigênio por conta da fotossíntese, obviamente, nesse meio aquático. O aumento de O2 favorece a proliferação de seres que consomem o gás oxigênio. Isso parece positivo, mas o aumento dessa biomassa acaba acarretando no consumo do gás oxigênio produzido. Sem O2, começa, infelizmente, a ocorrer a morte de seres aeróbios que utilizam o gás oxigênio. O processo da eutrofização está aqui indicado para vocês. Ele se relaciona, então, com a proliferação de cianobactérias. Mutualismo é outro conceito da ecologia, se refere à relação entre espécies diferentes, obviamente, que trocam benefícios de forma obrigatória. Os líquens comumente são associações entre uma alga e um fungo, mas pode ser também entre uma cianobactéria e um fungo. A cianobactéria dá açúcar, gás oxigênio para o fungo dá água, sais minerais para ela. Protozoários também se relacionam de forma mutualística, fazem mutualismo com cianobactérias. Corais, que são animais, veja só, os corais estão no mesmo grupo que o das águas vivas. Os corais também se beneficiam da fotossíntese realizada por cianobactérias. Eles, por sua vez, dão proteção, abrigo, alimento para as cianobactérias. Elas atuam também na fixação do gás nitrogênio. A fixação é o nome dado para o processo de incorporação do elemento químico em uma cadeia alimentar ou em um sistema biológico. O nitrogênio é extremamente importante porque ele entra na composição de proteínas e de ácidos nucleicos. Este processo de fixação, então, é de fundamental importância para os seres vivos construírem suas proteínas e seu material genético. Ácido nucleico, por exemplo, DNA, é um exemplo de ácido nucleico. É no DNA que está o material genético. Ok? Então, nós temos aqui, eu coloquei para vocês neste slide, os dois conceitos aí relacionados. O de eutrofização, você anota aí para você estudar. Se tiver dúvida, deixe nos comentários. Então vamos lá, eutrofização, o que é? Olha lá. Muito bem, a gente tem aqui mais um conceito de mutualismo para você anotar. E aqui, olha só, a gente tem cianobactérias em uma lagoa. Dá para ver nitidamente, né? Aqui a gente vê bilhões de células de cianobactérias formando uma colônia. A gente tem aqui então uma colônia verde, esverdeada de cianobactérias, nitidamente num processo de eutrofização em que a gente vê uma grande população, uma grande biomassa, aqui no caso de cianobactérias.
Aqui a gente tem mais uma colônia de cianobactérias, que é a Nostoc azole. A Nostoc azole forma uma colônia em forma de colar. Tá vendo? Aqui a gente tem, por exemplo, uma cianobactéria grudada numa segunda, numa terceira, enfim, a gente tem aqui dezenas de cianobactérias formando uma estrutura que lembra um colar, é um jeito inclusive de identificar a Nostoc. Mais um exemplo só para você ver como que é uma célula de uma cianobactéria. Na verdade, você vê várias células formando uma colônia de cianobactérias. Sobre as arqueobactérias, caracterização e tipos, elas são obviamente procariontes, não têm núcleo organizado ou envoltório nuclear, habitam ambientes extremos. Você vai ver, arqueobactérias resistem a ambientes quentes, salinos, que tem muita matéria orgânica, por exemplo, falando já das que vivem em regiões que têm muita matéria orgânica em deterioração, em decomposição, são inclusive vivem em pântanos, são as metanogênicas. As metanogênicas vivem em pântanos, elas produzem o gás metano, por isso que elas têm esse nome. Metano, gás metano, gênica, que dá origem, gênios, né, que dá origem, produz o gás metano. Halobactérias, halo significa sal, então são arqueobactérias que vivem em ambientes salinos, como lagoas de sal, por exemplo. Nós temos também as termofílicas, fílica vem de filos, que significa amigo. No caso aqui, elas têm afinidade ou suportam temperaturas mais elevadas, por isso vivem em ambientes quentes, como locais com atividade vulcânica. São arqueobactérias, são procariontes, seres que suportam regiões, ambientes extremos. Nós temos aqui uma halobactéria, né? Aqui a gente tem também uma colônia, né? A gente tem uma célula, uma segunda célula, uma terceira. Aqui só para a gente terminar, turma, uma fonte térmica bastante conhecida do Parque Nacional de Yellowstone. A gente tem aqui uma região bastante quente e é possível, mesmo a elevadas temperaturas, encontrarmos micro-organismos do tipo arqueobactérias. Evidentemente aqui arqueobactérias termofílicas que suportam temperaturas mais elevadas. Olha, essa foi mais uma aula de Reino Monera, foi a última aula, aliás, de Reino Monera. Se você tiver alguma dúvida, quiser dar alguma sugestão sobre mais alguma aula, você fica à vontade, deixe nos comentários que eu te atendo o mais rápido possível. Eu te agradeço mais uma vez eu te peço para dar um gostei se você gostar do vídeo, se inscreva se você ainda não é inscrito e, se possível, divulgue o canal Vídeo Aula de Biologia. De coração, são aulas feitas para você com carinho. Um abraço e até a próxima!